Olá, feliz em poder compartilhar das nossas experiências por meio do nosso projeto Filosofia Nossa de Cada Dia. Desde a minha infância, quando assisti ao seriado do Chaves, tinha um personagem denominado Chapolin, que sempre quando alguém estava em perigo, essa pessoa gritava: "E agora? Quem poderá nos defender?" De repente surgia aquela criatura com uma roupa vermelha e engraçada, que tomava sobre si a responsabilidade de salvar as pessoas que estavam em perigo e usava aquela expressão: "Eu, Chapolin Colorado". Interessante que esta expressão me veio à mente diante das notícias no jornal televisivo, etc., internet e todos os meios de comunicação ligado a assuntos como terrorismo, fanatismo religioso, corrupção, injustiças, crimes em todas as esferas, tanto no campo político, internacional e nacional. Podemos dizer que é um colapso. E muitos vão dizer, né, que é o apocalipse, é o fim do mundo, que o Cristo está voltando. E aí eu faço a pergunta: e agora? Quem poderá nos defender? Eita, eu sou paraibano, da Gema. Olha que a fila é grande. São muitos os heróis que se apresentam e eu queria destacar alguns dentre eles. Por isso eu vou começar pela ordem espiritual, que está mais ligada às coisas de Deus. E depois eu vou para a esfera terrena. Lembrando que essas duas esferas, ela tem um pouco de platonismo que foi encarnada pela cristandade, e por que não dizer a maioria da cristandade. Eu vou me deter basicamente dentro desta esfera que chamo de espiritual, as duas expressões religiosas da minha nação, que estou relacionado com a maioria e que, portanto, gozam de maior credibilidade. Em primeiro lugar, temos o catolicismo romano. Hoje, seu maior representante está na pessoa do Papa Francisco, figura carismática, emblemática e política de grandes gestos dignos de louvor. E nesse sentido eu tiro o chapéu. Mas será que agora ele pode nos defender? Para mim a resposta é não. Primeiro, porque o catolicismo tem grandes problemas internos. Por mais que sejam os esforços teológicos, morais e políticos alcançados pelo Papa Francisco, este não alcançará seus objetivos, pelo menos a médio ou longo prazo. Em segundo lugar, vejo o catolicismo como uma grande expressão ou força política de grande influência. Contudo, lhe falta poder espiritual que possibilite mudanças holísticas, e não só políticas e sociais. Falta-lhes também humildade para desfazer-se de julgos sem sustentação, a exemplo do celibato obrigatório para os padres e outras questões teológicas que estão relacionadas à reforma protestante,
mas que não vou me deter neste momento. Nesse sentido teológico, porque elas são responsáveis de criar e manter uma moralidade, uma dedicação, como queiram chamar, que muitas vezes macula e distorce a natureza humana. E nesse sentido prejudica a vida de muitas pessoas de forma direta e de forma indireta. Vamos para a segunda. E aí é que o problema se agrava. Porque são tantos braços que emanam deste rio, e nesse sentido eu me refiro aos herdeiros da Reforma Protestante. Se é que são mesmo. Pelo menos é o que dizem. Mas deixa para lá. No Brasil, queria dividi-los em 4 expressões: protestantismo histórico, ou de missão, evangelicalismo, pentecostalismo e o neopentecostalismo. E aqui, minha fala vai se dirigir principalmente aos líderes, pastores e teólogos e companhia limitada, que pelos meios de comunicação trazem belas mensagens, que tocam a existência de muita gente. São arautos da reta doutrina, e aqui é uma forma de tecer uma homenagem a Rubem Alves, a quem prezo e admiro. Estes se apresentam como conhecedores de toda a verdade, trazem Deus à terra, enriquecem e curam muita gente, tem uma moral ilibada e tudo de bom que você possa imaginar. Lembrete, não estou generalizando. Contudo, percebo que por mais cresçam os números de membros, desse crescimento, eu vou abrir um parênteses aqui, dizem eles que é uma ação de Deus. Já alguns mais desconfiados, como eu, apontam esse crescimento como uma concorrência para a obtenção de poder, disputa por território e, consequentemente, um mercado que é muito lucrativo em nossos dias. Então, fechando parênteses, além disso, essas várias denominações é perceptível a distância entre eles e a igreja neotestamentária. E como? Primeiro, no testemunho. Estes pregadores, pastores, pregam uma moral ilibada, que é de provocar arrepios. Contudo, na prática, não passa de uma hipocrisia mascarada de santidade. Vou dar apenas um exemplo, que é de âmbito político-social. Qual a influência que esses líderes têm diante desta nação, ou da nossa nação? Quem poderá nos defender? A mensagem deles é muito bonita, mas não tem efeito. Falta-lhes autoridade, vida. E não me venha com essa história sem fundamento de que Deus só quer a alma. Tá? Isso é um platonismo descarado, sem fundamento. E por esta razão eu entendo que são vozes ineficazes. Dentro do âmbito internacional é perceptível essa mesma doença no protestantismo. Muitos fazem até denúncias contra o terrorismo e perseguições religiosas aos cristãos, mas não tem efeito. Os mais espirituais e apocalípticos vão dizer que é isso um sinal da volta de Cristo. Ou então vão colocar a culpa no demônio. Ou, como a gente diz aqui no Nordeste, no gabiru, no bicho preto. Ou, como dizia minha madrinha, no fute. E é interessante pensar sobre isso. Contudo, se esses deixassem o orgulho e a hipocrisia de lado e percebessem que lhes faltam aquilo que Cristo e os primeiros cristãos tinham, por exemplo, autoridade, testemunho e amor, nosso mundo com certeza seria diferente. Por esta razão, eles
não podem nos defender. Ainda citando o catolicismo, este ainda tem pelo menos uma influência político-social neste torno de mundo. Embora, abrir um parênteses aqui, não seja essas coisas todas, mas pelo menos fazer alguma coisa, né? Agora, esses arautos do protestantismo, o que é que eles fazem? O que eles têm a nos dizer, a fazer? Apenas verborragia idiota e ilusória. Vamos deixar agora esse plano espiritual e vamos para o terreno. No terreno os heróis são muitos também. Contudo, eu vou apresentar aqueles que considero mais influentes e importantes e que muitos acreditam piamente que eles podem nos defender. Mas será? Vamos começar pelo Estado, política e governo. Para mim é tudo farinha num saco só. Por isso, na minha concepção, eles estão intrinsecamente relacionados. E agora, meu Deus, ou como dizia Drummond, e agora, José? Será que eles poderão nos defender? Não. Sinceramente, não. No Brasil e em outros países, estas são três farinhas do mesmo saco: Estado, política e governo, que estão no poço sem fundo. A lei está a serviço dos corruptos e poderosos e, por esta razão, nós temos injustiças, falta de saúde, falta de segurança, como é o caso principalmente aqui da minha cidade, Santa Cruz do Capibaribe. Além disso, temos uma carga tributária elevada, etc. Vou parar de citar porque a lista ela é grande. No caso dos partidos políticos, todos estão ao lado daquilo que lhes importa, aquilo que eu chamo de poder, e não o povo, a democracia, a justiça, a igualdade, que também não existe. Isso é uma utopia barata, ilusória. O governo atual, aproveitando-se da política do assistencialismo, ou como disse Lula, abre aspas aqui, como aquele grande arauto e representante do povo brasileiro, que o povo não vota com a cabeça, mas com a barriga. É interessante, Lula, que a profecia se cumpriu. E, infelizmente, criou um ciclo vicioso, principalmente nas famílias de baixa renda, e de dependência, pior do que drogas psicotrópicas, cuja evidência ou manifestação é visível no fanatismo político, engendrados por políticos e a companhia limitada. Outros acreditam em modelos rabugentos, como o comunismo, o socialismo, ou de direita, que particularmente para mim, direita e esquerda não existe. Direita e esquerda de que, homem? Como diz o matuto aqui da minha terra. Outros, porém, vão colocar na educação a esperança de que ela poderá nos defender. Será? Porventura, nossas escolas e universidades, com exceção de algumas, mas é muito pouco, educam de verdade? Acredito que não. Em primeiro lugar, nossa educação é apenas uma repetição e não um espaço de criação. Desde pequeno, sem saber, começamos a aprender o alfabeto do papagaio e, posteriormente, nas universidades, as línguas dos espermólogos. Espermólogo aqui é aquele que passa uma ideia como mercadoria de segunda mão. E é interessante que tem muito jovem besta, quando chega na universidade, começa a ter contato com alguns textos teóricos impostos pelos acadêmicos e saem se achando intelectuais, sabedores de tudo.
é muita ingenuidade e ignorância e tolice também. Mas tudo bem, eles vão chegar lá. Você aprenderia a pensar por si mesmo e uma educação do cultivo de si. Depois é interessante que quando estes saem da universidade, eles saem felizes, né? Porque se formaram, têm um diploma, né? E agora são alguém na vida, né? Porque tem esse conceito sem fundamento, que só é alguém na vida quem estuda, né? E quem estuda não é alguém na vida. Isso é uma tolice criada por aquilo que chamam de senso comum. Por causa disso, a nossa educação não passa de uma comida podre e enlatada que nos foi imposta, ou como diria Ivan Illich, um currículo oculto. É nesse tipo de educação que podemos esperar e assim ter um mundo ou uma sociedade melhor? Outra coisa, além disso, nossa educação está a serviço do Estado do mercado capitalista, que dita as normas e regras, e o resultado é aquilo que Aldous Huxley descreveu em seu belo texto chamado Admirável Novo Mundo, que de forma indescritível e vaticinante apresenta nosso mundo ou pessoas controladas como robôs a serviço de uma ideologia dominante. Interessante que tem um texto de Rubem Alves chamado Pinóquio, As Avessas, que ele também trata sobre isso, e se puderem ler, é bem interessante. Ora, quem está ouvindo esse meu pensamento neste momento deve estar pensando, esse camarada está frustrado, é um pessimista, como Schopenhauer, está frustrado da vida, não crê em nada. Outros até dizem que sou ateu. Vixe, lembrei agora, esquecendo também dos humanistas, tem eles também, os ateus. Estes colocam a esperança na razão humana. Aconselho a estes a lerem um pouco de Nietzsche. Na ciência, no progresso científico. E não posso discordar de que a racionalidade e a ciência são fundamentais e têm ajudado muito a humanidade. Contudo, e aqui eu quero abrir um parênteses, discordo com estes ao colocarem em xeque a não evidência da existência de Deus, como se Deus fosse um objeto que a partir da ciência empírica pudesse ser investigado. Isso é uma tolice. Outra observação em relação a isso é que estes foram contaminados, eles se venderam, trocaram a busca, nesse caso eu me refiro à ciência, a busca pela verdade, por dinheiro. E o resultado é que estes tornaram-se escravos das grandes indústrias capitalistas. E hoje, é interessante que quando se fala em ciência, é usado como uma petição de autoridade. Mas, entre os escombros, por trás dessa pseudociência, por que não usar esse termo, o objetivo é simplesmente comercial, a fim de vender determinadas marcas de produtos das grandes empresas. Por isso, eu afirmo que esses também não podem nos defender. E agora? Quem poderá nos defender? Sobrou algum herói? Você deve estar se perguntando. Sim. A resposta, na minha concepção, está em uma sociedade despida destas utopias políticas, estatais, religiosas, educacionais e qualquer outras que buscam domesticar e alienar as pessoas a estas ideologias que buscam suprimir o espírito livre e a criatividade do gênio e do homem superior, como diria Nietzsche, que não se prende a ídolos ocos cujo objetivo é ludibriar, massificar e criar um rebanho em série que pense a partir de suas verdades ideológicas.
que nós precisamos é de uma sociedade livre, forte, vigorosa, autônoma, que a partir da reflexão crítica e contextual busque superar seus limites e assim transcendê-los. E com isso, só assim, poderemos nos defender e engendrar uma sociedade forte e autônoma. Obrigado, um abraço a todos e nos veremos em outro momento.